Falar um pouquinho hoje de aprender inglês com podcasts no Spotify. Falei um pouquinho sobre isso há um tempo atrás aqui no canal. Eu fiz um vídeo sobre como usar o Spotify para melhorar o seu inglês. E aí lá dentro eu falava de vários jeitos, e um dos jeitos que o pessoal curtiu bastante, descobriu através desse vídeo que eu fiz aqui, foi os podcasts. Foi essa ideia de você ouvir pessoas falando sobre o inglês para melhorar o seu listening ou até para entender um pouco mais de um tema gramatical, de vocabulário. Então hoje eu tô vindo aqui novamente para falar só desses podcasts. Eu selecionei 3 podcasts super bacanas, 3 rádios, na verdade, né? Que se especializaram em podcasts para aprender inglês. Então vamos lá! A primeira rádio que eu achei a mais legal, assim, super bacana para você praticar e ouvir sobre inglês e em inglês no Spotify é a rádio de podcasts Inglês Nu e Cru Rádio. É um tipo de proposta bem bacana. São podcasts que rolam uma conversa, na verdade são podcasts de conversas entre o Foster, que é americano, e a Alexia, que é brasileira. Aparentemente acho que eles são namorados ou algo a mais. E eles conversam muito descontraidamente, assim, são podcasts bem curtinhos, eles falam sobre a vida deles e essa ideia da Alexia aprendendo inglês como segunda língua e o Foster falando do que ela pode melhorar, eles conversam sobre coisas do dia a dia. O último podcast que eu ouvi ontem na rádio deles foi sobre a Copa do Mundo, então eles conversam, assim, às vezes assim, 90% do podcast é todo em inglês, mas de vez em quando a Alexia não sabe muito bem como falar uma palavra ou fala alguma coisa errado, usa uma preposição incorreta, e aí o Foster, que é americano, corrige e tem um pouquinho de português que às vezes escapa, então é bem bacana, é bem descontraído e é um ótimo jeito da gente melhorar o inglês do dia a dia com uma mistura do nativo com o falante como segunda língua. O segundo canal, o segundo rádio, na verdade, no Spotify, são rádios que falam de podcasts em inglês, é o Speak English Now. Essa rádio, ela é especificamente toda em inglês, ela é a host, né, do rádio, a locutora dessa rádio, é a Georgiana, ela é americana, então não tem nada de português que rola lá. E é bacana porque ela fala um pouquinho mais do inglês mesmo, então ela dá dicas de gramática, fala um pouco de como melhorar o seu speaking, o seu listening, dicas de vocabulários vocabulário, né, de itens de vocabulário que você pode incorporar no seu inglês. Então talvez seja uma coisa um pouquinho mais para intermediário e avançado, mas é muito interessante de maneira geral para você treinar o seu listening, porque, de novo, né, é aquela coisa de você estar ouvindo aquilo, mesmo que você não entenda 100% do que está sendo falado, é um ótimo recurso para você ter ali e estar sempre ouvindo em inglês. O terceiro rádio, a terceira rádio do Spotify com podcasts em inglês é o Plain English. O Plain English, o host dessa rádio é o Jeff, também ele é um gringo, também é muito discutido só em inglês o que está sendo falado ali, mas ele foge à ideia do ensinar inglês. Na verdade, o Jeff fala de um inglês para quem está aprendendo, mas ele discute manchetes e coisas novas que estão acontecendo aí, notícias, fatos engraçados, coisas que aconteceram no país dele, ele é americano também, então ele treina muito essa coisa de vamos discutir isso, e o legal disso é que dentro de uma manchete, dentro de uma notícia, o vocabulário vai ser todo referente àquilo. Então se você estiver falando de animais, sei lá, novas espécies de animais que foram descobertas, o vocabulário vai estar girando todo em cima daquilo. Então é bacana para você também treinar o inglês e também se expandir nisso, naquele vocabulário específico. Plain English é a terceira dica de rádio para podcasts. A dica bônus, se vocês seguem aí as minhas redes, o Insta, o Twitter e o Facebook, vocês sabem que eu entrei com uma rádio também lá no Spotify. É só você procurar por Teacher Fernanda. Muitas coisas de conteúdo já estão lá disponíveis, são coisas parecidas com o que tem aqui no canal. Mas a novidade que eu tô aqui exclusivamente dividindo com vocês nesse vídeo é que vai ter conteúdo inédito, coisas que eu não coloquei aqui no canal que vão estar lá no Spotify, na minha rádio ali. Vou colocar conteúdo de tanto em tanto que aparece só lá, então confere lá também, segue a rádio para você ficar sabendo de coisas novas. O Spotify é muito bacana
bacana para você ouvir quando você tá no rádio. Às vezes no YouTube você não consegue conexão, não tem internet. Spotify, se você é premium e paga aquela taxazinha por mês, você pode baixar e ouvir quando você tá offline. Tem muita coisa de você treinar só o listening, né? Aquela coisa do audiobook ou da coisa, né, falada no seu ouvido. Tem uma conexão especial com isso. Super recomendo. Todos os links dessas rádios que eu falei hoje, inclusive a minha rádio lá no Spotify, vão estar na descrição desse vídeo. Já deixa o seu like e deixa nos comments o que tá rolando aí, o que você tá achando dessas rádios e desses podcasts em inglês no Spotify, pra gente trocar umas ideias aqui nos comentários. Espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. A expression of the day não tem nada a ver com o listening que a gente viu hoje sobre podcasts no Spotify, mas é uma expressão daquelas que não dá para traduzir e é muito usada em inglês. A expression de hoje é long time no see. Long time no see. Se você traduzir palavra por palavra, foi uma coisa bizarra, mas na verdade essa frase é algo que a gente usa quando a gente encontra alguém que a gente não vê faz muito tempo. Então, nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Ou até se você estiver querendo reconectar uma conexão, aí uma conversa com alguém que você não fala há muito tempo. Então, hey man, long time no see, how are things going? Então, nossa, meu, quanto tempo? Como é que estão as coisas? Então, é algo que você vai ouvir bastante aí no inglês real. Pode colocar na sua listinha de expressions of the day and bye!